Afinal, esporte causa dor lombar e dor na coluna ou ajuda a prevenir? Sobre esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para responder essa pergunta, eu tenho aqui esse ilustre Dr. Marcos Ziegler, médico especialista em patologias da coluna e também tem um grande diferencial. Ele é triatleta, então com certeza vai poder nos ajudar e contribuir com um conteúdo que vai desmistificar isso aí, né, doutor? Muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua atenção. Nos ajuda aí a desmistificar isso aí. Esporte causa dor lombar, causa dor na coluna ou ele ajuda a prevenir? Qual é a tua opinião em relação a isso? Obrigado, Lincoln. Negócio que sempre fui apaixonado pelos esportes, né? Então, desde a infância, sempre muito ligado aos esportes. E quando eu fui para a área da medicina e para ortopedia, sempre me incomodou muito isso. Não pode fazer impacto, não pode fazer atividade física, tem que fazer repouso. Isso não é uma realidade, né? A gente tem ideia já e a gente tem trabalhos científicos que mostram exatamente o contrário. Ainda mais na questão ortopédica, a gente depende muito de uma musculatura em equilíbrio para as coisas se desenvolverem da melhor maneira possível e evitar, prevenir e curar algumas dores, né? Então, se a gente atingir um equilíbrio muscular adequado, nós vamos conseguir evoluir de uma maneira melhor, nós vamos render melhor no esporte, né? E vamos conseguir ter a qualidade de vida que a gente deseja. Porque antigamente, doutor, me corrija se eu estiver errado, né? Antigamente acho que tinha uma certa orientação da parte dos médicos de que fazer a atividade física, independente se está fazendo da forma certa ou não. Eu acredito que isso antigamente era não faz atividade física, se mantém estável, porque isso vai acelerar a cura da sua lesão. Isso antigamente era visto dessa forma, correto? Só que agora a coisa evoluiu, né? A medicina evoluiu e o olhar já não é mais desse jeito. Ou seja, hoje não só ajuda a fazer com que o paciente tenha um tratamento mais acelerado, uma efetividade maior no tratamento, como também faz com que ele se cure de uma determinada lesão, então. Exatamente. E hoje, você sendo especialista na área da coluna, você faz procedimentos e você faz cirurgia. Ok. Quando que o atleta precisa se preocupar com a cirurgia? Quando que você consegue identificar? Como é que tu identifica? Olha, Lincoln, esse atleta aqui, ele já é um caso mais cirúrgico, não tem o que fazer. E eu tô perguntando isso porque as pessoas, talvez, que estejam vendo esse vídeo, não te conhecem. E o Dr. Marcos Ziegler, ele é conhecido por ser um médico cirurgião, especialista em coluna, que faz de tudo para que o atleta, ou a pessoa, às vezes não precisa ser necessariamente atleta, não precise fazer uma cirurgia. Exatamente. É uma coisa meio que paradoxal aí, né? Tem uma contra... explica isso pra nós, né? Por que tu procura prevenir o tratamento, procura fazer de tudo para que o paciente não faça uma cirurgia, mas se você é cirurgião de coluna, explica pra nós aí. É como eu disse, a minha prioridade é o esporte, né? Então, a minha paixão é o esporte. Então, eu procuro falar e fazer aquilo que eu sempre gostaria de ouvir. Ok. Né? Então, sempre me incomodou muito a prescrição apenas de medicação. Hoje, o que eu mais prescrevo no meu receituário é atividade física ou algum tipo de exercício específico para aquilo ali. E a gente tem que diferenciar, tu falou muito em atletas, né? E a gente tem que diferenciar bastante o tipo de atleta, mas eles podem ser de várias maneiras. Pode ser um jogador de futebol de final de semana, né? Mas é uma atividade física regular, então eu considero um atleta, ou pode ser até alguém do triatlon, um amador, ou até mais competitivo ainda. E a gente tem que ver a demanda, né? O quanto que atrapalha isso ele. Porque seguido a gente tem essa pergunta no consultório. Qual atividade física que o senhor quer que eu faça? Se eu quero que faça aquilo que lhe dê prazer.
Então, o ponto principal é esse, né? A gente devolver ao paciente ou ao atleta aquilo que ele gosta de fazer. Não adianta para mim, eu não ia gostar que alguém dissesse, ó, Marcos Ziegler, para de fazer o teu triatlo, para de pedalar, para de nadar, para de correr ou para de surfar eventualmente. Não, eu quero que ele faça alguma coisa por mim para que eu volte e faça as coisas que eu gosto e me dê prazer de fazer. Então, a gente sabe, como tu citou, tem procedimentos e tem cirurgia. Isso. Antes disso, nós temos a fisioterapia, a osteopatia, a quiropraxia, a orientação adequada do educador físico, onde a gente consegue, na maioria das vezes, alterar um quadro doloroso. Às vezes temos sinais de alerta, uma dor que vai piorando ao invés de estar melhorando, dormências ou formigamentos, que significa uma compressão, uma irritação do nervo, ou até a perda de força. Ou alguns sintomas que a gente não se dá conta, tenho torcido muito o pé. Isso é a insuficiência ou a falência de alguma musculatura, né? Ou estou tropeçando mais do que o normal. Vai testar, tem uma perda de força. Então, sinais de alerta importantes, não procurar justificativas no treino ou alguma coisa, né, para não procurar a orientação adequada. E aí, no momento que a gente tem isso, com pequenos procedimentos, a gente pode melhorar o quadro de dor, porque o nervo e o cérebro da gente tem uma memória. E essa memória da dor, às vezes quando chega uma coisa mais crônica, a gente tem que apagar isso do cérebro para ter um controle melhor. Ou seja, a dor, ela tá ali pela memória, não pela lesão propriamente dita. Exatamente. Então isso acaba dificultando o rendimento ou dificultando a evolução com o tratamento conservador. Então esses procedimentos ajudam muito nisso, a quebrar um ciclo de dor, eu costumo dizer, e melhorar a reabilitação e melhorar o rendimento do atleta. E sem contar o seguinte, né, doutor? Poxa, quem gosta de fazer cirurgia, né? Ninguém quer passar por isso. Ninguém quer passar por isso porque sabe todos os riscos que tem e tudo mais. Hoje em dia mesmo, com todos os cuidados que a medicina hoje está proporcionando para o paciente, é uma cirurgia. Ninguém quer passar por isso. Então, se a gente tem hoje a nossa disposição, né, ferramentas e formas para fazer procedimentos minimamente invasivos, a gente tem que usar. E é legal que tu se preocupe com isso, porque eu acredito que a cirurgia de coluna é aquela que a gente mais, acho que eu falando com uns olhos de leigo, né? É a que a gente mais quer se afastar, né? Exatamente. Pô, cirurgia em qualquer lugar já é ruim. Na coluna parece que tem uma tendência a ter um estereótipo ainda um pouco mais grave, né? Porque é coluna, ninguém quer tocar na coluna, né? E quando a gente sabe que existem esses procedimentos que podem ser altamente efetivo e minimamente invasivo, poxa, isso é maravilhoso, ainda mais sabendo que tem médicos que se preocupam com isso. Mesmo sabendo que talvez uma cirurgia seja até mais lucrativa para o próprio médico, né? Saber que o médico, ele tá focado no paciente, no melhor para ele, e não no melhor pro bolso dele, pô, isso é algo que tem que ser mostrado para as pessoas, né? Se a gente analisar só imagens, só exames, né? A gente vai ter alterações que muitas vezes não têm relação com a queixa do paciente. Então, eu costumo dizer, a gente trata de pessoas, a gente não trata de exames. E aí, aquelas alterações que tem, correlacionadas com a queixa, tu consegue ser pontual, focal, vai com uma sniper naquele problema para resolver aquilo que tá incomodando ele. Sensacional. E eu fiz uma pergunta no início para ti que eu acabei desviando e puxando um outro caminho e a gente acabou aqui. E eu quero voltar para essa pergunta. Como é que tu sabe quando efetivamente não tem jeito, o paciente precisa de uma cirurgia? Não é algo que hoje, algum procedimento no consultório, você faz esses procedimentos em consultório, correto? Muitos em consultório e alguns em alguns hospitais.
hospitais ambulatorialmente, assim, faz e vai embora para casa. Legal. E quando que tu sabe, quando que o atleta tem que ficar, digamos assim, com as anteninhas de vinil aí do polegar vermelho, alerta para talvez um procedimento cirúrgico? Quando que isso, quais são as evidências que você tem? São sinais de irritação do nervo. Então, às vezes, uma dor local nas costas, a gente tem que diferenciar bem isso, né? O que é de compressão de nervo ou de medula, mas no caso da lombar, uma compressão de nervo, que vai se apresentar como dormência, formigamento, choques, queimação ou a perda de força. Então, são testes básicos e no exame físico também alterações de reflexo, aquele do martelinho que salta. Uhum. Então, estes testes vão nos falar o quanto que o nervo está sofrendo, né? E esse sofrimento, somado ao tempo de evolução, é que é fundamental, para a gente não deixar passar, né? Para esse amassado do nervo, comparando com o colchão da cama, esse amassado não fique permanente, para que ele volte a ser um nervo cheio, redondinho de novo, transmitindo tudo que ele precisa transmitir. Então, acredito que quanto mais rápido a pessoa ou o atleta buscar orientação de um médico capacitado, mais ele tem a tendência e tem a possibilidade de manter o nervo e não precisar fazer uma cirurgia, por exemplo. O diagnóstico precoce, nesse caso, é algo importante. Exatamente. Os sinais de alerta são evidentes no exame físico e nas queixas. Perfeito. Né? E se já tem alguma imagem, uma boa avaliação dessa imagem, né, uma interpretação adequada dessas alterações, também vão te dar sinais de alerta. Ó, isso que tu está apresentando nessa imagem pode no futuro começar a apresentar tais e tais problemas. Né? Pode aumentar o formigamento, pode sentir uma dormência, um peso nas pernas ao caminhar mais longas distâncias, né? Então, tu já fica atento. Se apresentar qualquer uma dessas alterações, a gente já dá uma revisada antes. Então, saber enxergar, interpretar o exame da melhor maneira possível do médico para paciente também é super importante. Aí deve entrar experiência, formações e várias outras habilidades que o médico vai adquirindo ao longo da carreira. Exatamente. Né? Legal. E o que o triatlon, doutor, te ajudou hoje na prática da medicina? Porque a gente sabe que o triatlon, para quem não entende um pouco dessa atividade, a gente está falando aí, né, de andar de bike, nadar e correr, né? Então, o quanto que hoje essa atividade, eu imagino algumas coisas aqui, mas eu não vou fazer spoiler, vou deixar para te falar, o quanto que hoje essa prática te ajuda a ser um médico extremamente competente como você é. Eu acho que toda atividade física deixa a mente e o corpo mais saudável. O triatlon, para mim, ele mostra muito as situações da vida, as dificuldades da vida, né? Desde a preparação até a chegar à prova. A gente costuma dizer no triatlon que o mais difícil não é a prova de longa distância. O mais difícil é o treinamento até chegar na prova de longa distância. Concordo plenamente. Então tu tem que ter uma disciplina, né? Um horário do dia específico, ou não se entregar por estar cansado fisicamente e se dedicar àquele treino do dia. Resolver fazer todas as etapas com a orientação adequada, né? Não achar que foi pouco, o meu treinador mandou correr e caminhar. Porra, caminhar? Eu sou um triatleta, eu quero competir. Não, aquilo ali faz parte do preparo, né? E aí a evolução lenta e gradual, sabendo que nós vamos ter intercorrências, não só no treino, mas também na prova. Um pneu furado, né? Qualquer alteração ali, um acidente, uma queda, né? Uma lesão uma no meio cãibra, do caminho, né? Esqueceu o gel de reposição na transição, né? Então, são situações que eu acho que simulam exatamente o que é a vida. E não só no dia a dia, mas também a questão cirúrgica. Né? No tratamento cirúrgico, a gente também passa por as mesmas etapas de um treinamento, de um estudo,
de um planejamento e onde aparecem os obstáculos durante o procedimento, durante a cirurgia, só que tu já tem na cabeça o plano A, o plano B, o plano C, e quem está olhando de fora, olha aquilo ali fluindo naturalmente. Parece que não teve obstáculo nenhum. Então, esse treinamento com o conhecimento e o estudo prévio, eu acho que se compara muito com o triatlon ou com qualquer outro esporte, né? A gente tem que se dedicar, ter a disciplina, né? Trabalhar muito a mente, estar aproveitando aquele momento, relaxando naquele momento, né? Então, pedalar no rolo, por exemplo, onde tu encaixa a bicicleta e fica dentro de casa pedalando durante 1 hora. Quem é que consegue ficar um tempo de 1 hora pedalando ali? Né? Então, tu faz aquilo e faz a evolução daquilo ali, tornar prazeroso para chegar onde tu quer chegar. Sensacional. E eu acredito muito, né, que as cirurgias muitas vezes não acontecem da forma que você deseja. Existem imprevistos, assim como no triatlo, né? E esse condicionamento físico que tu acaba tendo no triatlo impacta na tua performance na cirurgia também. É óbvio, teu foco acaba aumentando, você acaba tendo um condicionamento físico mais preparado para aguentar talvez longas horas de cirurgia. Às vezes, acredito que nem sempre a cirurgia sai no tempo previsto, né? Exatamente. Acaba que, às vezes, a coisa sai fora do controle por alguma coisa, alguma complicação que tem que ir lá e ajustar. Então, você tá mais preparado, você tá com o seu foco mais aguçado. E é natural que uma pessoa que faça triatlon, ela esteja o tempo inteiro liberando neurotransmissores e hormônios do prazer ali. Por conta da atividade física, que isso é uma coisa inerente da atividade física, né? Essa liberação de dopamina, noradrenalina, ocitocina e vários outros neurotransmissores, né? E isso automaticamente faz com que você tenha um dia mais alegre, mais feliz, você chega na cirurgia muito mais preparado, você consegue deixar a tua mente mais concentrada para realizar com maestria aquilo que você se prontificou a fazer. Então, assim, é fantástica a tua análise com relação ao triatlo e ao dia a dia, não só o dia a dia como ser humano, mas também como um ser humano médico, né? E aí a gente volta naquele ponto, né? Qual atividade que eu tenho que fazer? Boa. Como tudo aquilo, eu tenho que fazer aquilo que der prazer. Então, assim, ó, eu atendo durante o dia e vou operar à tardinha. Não vai estar cansado. Não, aquele ali é um momento de prazer, né? Onde tu tá te entregando, fazendo aquilo que tu gosta, com maestria, né? Com uma dedicação, e tudo que tu já planejou para fazer sai ao natural. E às vezes fazer isso no fim do dia, para mim, né? Cada um tem a sua rotina, cada um sabe o que é melhor, cada cirurgião tem a sua rotina, mas eu gosto de estar dedicado 100% àquilo ali, sabendo que eu não vou ter nenhum compromisso depois, né? E aquele momento é todo meu com aquele paciente que entregou a confiança para mim. Sim. Né? E uma coisa que eu acho interessante, né, é quebrar um pouco o paradoxo que muitas pessoas têm. Eu também tive isso por muito tempo. Tá? Demorei para quebrar esse paradoxo aí. Na verdade, não é um paradoxo. É, digamos que um mito, talvez. Eu acho que a palavra mais certa é essa. Se eu me dedicar para a atividade física, eu não tenho tempo para ganhar dinheiro. Eu não tenho tempo para performar no meu trabalho. Só que é justamente o contrário, né? Claro. Quanto mais você se dedica, é claro que você vai passar o dia inteiro fazendo atividade física, né? Mas quanto mais você se dedica a uma atividade que te traga prazer, mais performance você terá ao longo do dia. Então o fato de você ser um triatleta, isso é uma percepção minha, depois de tantos anos trabalhando com atletas de alto rendimento, né? E também atendendo grandes empresários. Quanto mais a gente se dedica de corpo e alma para uma atividade num tempo específico, obviamente respeitando sempre o tempo e a nossa limitação, mais performance eu tenho ao longo do dia. E é muito claro, quando eu paro de fazer atividade física por uma fase da minha vida, que foi intencional, eu preciso focar nesses projetos e eu preciso abrir mão de atividade física agora. É impressionante, a minha performance cai. Cai. Não é o contrário. Eu vou parar de fazer atividade física para
eu conseguir performar mais no trabalho. Não, é o contrário. Eu preciso colocar mais atividade física para que eu consiga aguentar o tranco e ter mais disposição e energia e vitalidade para conseguir performar no trabalho. Então é o contrário, né? Tu concorda com isso aí também? E tu não precisa, às vezes não faz nada, como é que eu vou melhorar? Eu não quero que tu se torne um super atleta agora, mas te dedica 30 minutos por dia para liberar toda essa sensação de bem-estar, que todo o rendimento vai melhorar, né? Em tudo. E as dores vão melhorar e vão prevenir outras coisas. Perfeito. Né? Então, na questão, qual atividade que eu devo fazer? Existe muito além da impacto. Né? Não interessa, no atleta amador, o impacto que vai gerar não faz diferença para prejudicar nada. Né? Então, faz aquilo que tu gosta de fazer, mas se prepara para aquilo. Né? Eu quero fazer crossfit, beleza, não vai querer imitar, segue. Outra coisa importante do triatlon, aqueles que vão bem são aqueles que seguem aquele treinamento individual. O meu treinador, né, vou citar ele aqui, o Frank Silvestrin, atleta de elite, né, representante brasileiro no último Ironman mundial. O cara, ele conhece cada atleta. Então, se tu seguir à risca o que ele está dizendo, sem se preocupar com o cara do lado que está pedalando mais forte que tu vai chegar numa evolução mais rápida. Então, se tu deseja fazer a atividade que tu quiser, segue o teu ritmo, segue a tua proposta para chegar no mesmo lugar que o outro. Não interessa como o outro vai chegar. E nas provas de triatlon tem muito isso. As pessoas quebram, né, que é o termo que a gente usa aqui, para antes da hora, por tentar seguir o ritmo de outra pessoa. E não é nada mais prazeroso do que acabar a prova e ter um áudio do teu treinador dizendo assim, tu tá de parabéns, eu te acompanhei aqui pelo aplicativo, ouvi tua prova e tu seguiu à risca o que foi planejado do início ao fim. Às vezes dá vontade de dar uma acelerada, né? Tu vê o cara passando de bicicleta. Eu posso acelerar. Exatamente. Então, assim, só que aí tu extrapola o limite. Eu tenho mais forte a natação, saio na frente. Mas na bike os caras vão me passam. Se eu não buscar o meu ritmo, eu não vou chegar na corrida depois. Isso acontece muito. Então, seguir passo a passo, individualizar. Né? Então, eu não posso... Pensando dessa maneira, eu não posso chegar e dizer pro meu paciente, eu quero que tu faça triatlo, eu quero que tu vá nadar. Né? Então, tu tem que seguir à risca o que cada um deseja. Sensacional. E é interessante, né? Porque já com esse conteúdo que foi entregue, a gente já consegue perceber que não é a atividade física o problema. Não é você fazer aquilo que você gosta que vai te trazer algum malefício, que vai trazer dores nas costas ou dores na lombar, que vai talvez precisar de um procedimento ou uma cirurgia na frente, né? Que foi o título inicial desse vídeo. Mas sim a forma que você faz que é o problema. É não ter uma equipe multidisciplinar. É procurar fazer tudo sozinho, olhando algumas informações no Google ou no YouTube. Esse é o problema. É você não ter as informações corretas e não respeitar o seu limite, que vai fazer com que a atividade prejudique a sua saúde. Só que no fundo, paramos para perceber e analisar. Quem é que comanda a atividade? A atividade não é feita sozinha, sem o teu consentimento, né? É você que dá pro seu corpo aquilo que ele necessita. É a mente que comanda o corpo. Então, ter esta clareza e entender que é importante ter uma equipe multidisciplinar, respeitar os seus limites, entender que o Google é importante, mas ele não é uma ferramenta que muitas vezes é pontual, específica e individual para você. Então, nada pode ser mais poderoso do que você estar conectado com pessoas que entendem a sua necessidade e te extraem o melhor de você. Então, se você é atleta e hoje você tá vendo esse vídeo, busque extrair o que tem de melhor aqui e coloque em prática no seu dia a dia aquilo que mais faz sentido. Mas, Lincoln, eu não tenho condição de contratar um profissional, eu não tenho condição de contratar um especialista. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Tá? Existem hoje diversos profissionais que trabalham em formato de parceria, existem hoje a telemedicina,
que depois eu vou te perguntar se você está atuando como telemedicina, como é que as pessoas fazem para te procurar. Existem várias formas de você se conectar com um profissional que é capacitado que vai poder te ajudar. Então, o que a gente aqui não recomenda é que você saia fazendo de qualquer jeito, da sua forma, e não respeite o seu limite de corpo. Aí é que vai estar o grande problema. E eu te pergunto, como é que as pessoas fazem hoje, Ziegler, para te achar, para te encontrar? Hoje você atende aonde? Fala para nós aqui como é que o pessoal consegue ter acesso hoje a um profissional como você. Eu atendo consulta presencial, né, na minha clínica, e atendo telemedicina. Tenho tido procura do país inteiro, né? Então isso aproximou muito as pessoas, e a gente consegue dar esse tipo de orientação, né, e conseguir individualizar cada um, mesmo com pacientes à distância, né? Mas uma coisa importante que tu falou é não projeta no outro aquilo que tu não consegue fazer. Eu não tenho uma condição financeira para ter. Tá bem? Então, adapta. O que eu tenho, né? O que eu tenho de recursos para poder buscar o melhor. Exatamente. Quais são as condições que eu tenho hoje para fazer o melhor, né? Então, tu não precisa, às vezes, de muita coisa. Tu precisa da disciplina. Né? Então, eu gosto de jogar futebol todo sábado, mas tenho me machucado. Então, te prepara durante a semana com alongamentos, com reforços, voltado para o futebol, que até o teu futebol vai melhorar no final de semana. Com certeza. Diminuindo as lesões. Mas eu não tenho condições de pagar um educador físico top ali, tá? Paga ele uma vez por semana, e aí tu tem que ter a disciplina de fazer o tema de casa, que eu costumo dizer. Né? Então, tu fazendo o tema de casa, quantas vezes tu acha que eu encontro o meu treinador do triatlo? Quase nunca. É um aplicativo que me manda, às vezes ele chega a me ligar, tô com saudade de ti, né? Sim. mas tá lá, arrisca, né? Então, eu cobro muito de mim, mas eu sou disciplinado. Perfeito. Né? Então, a gente procura transmitir a mesma coisa, incentivar a mesma coisa. Né? Eu tenho filhos, né? Os meus filhos, eu procuro mostrar com atitudes minhas, a minha disciplina, ao invés de ficar só falando. Lidera, por exemplo, né? Essa é a melhor liderança, né? E o teu consultório hoje é em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Onde que fica em Porto Alegre? Na Felipe Camarão. Felipe Camarão. Camarão número 22. Maravilha. E hoje em dia a telemedicina, ela veio para trazer mais proximidade, né? Entre paciente e médico, né? Pacientes, muitas vezes, que não teriam condições de viajar até Porto Alegre para ser atendido por você. Hoje em dia, tu consegue dar um diagnóstico extremamente assertivo, objetivo, online. A telemedicina hoje, eu tô fascinado, né? Ela facilita demais a vida. Muito. Ele aproxima muito, né? O paciente e médico, né? Então, até isso hoje está acontecendo para facilitar a vida das pessoas, né? Encurtou distâncias, né? Não tem questão de horário, né? Pode adaptar o horário de cada um. Achar um comum, não pegar um horário de funcionamento do consultório, para pegar até fora do horário. Então, e tu consegue, né? Tinha essa questão, não consegue examinar, mas tu consegue, através de uma boa conversa, da atenção que tu dá, fazer os testes necessários e dar a orientação. E hoje, como tu consegue compartilhar o link de análise das imagens, tu ainda consegue explicar melhor, às vezes, compartilhando a tua tela com aquele paciente, mostrando os detalhes daquele exame, com um tempo dedicado exatamente e exclusivo para ele. Sensacional. E agora eu tenho duas perguntas para a gente finalizar. A primeira é sobre os procedimentos minimamente invasivos, que eu sou apaixonado por isso, porque evita, né, uma possível cirurgia, né? Esses procedimentos, hoje em dia, eles aliviam o quê? Quais são os tratamentos mais buscados hoje pelos atletas e por pessoas que não são atletas? Eu estou perguntando isso para ti, serve para meu aprendizado e para quem está nos escutando e vendo também, porque a pessoa vê, eu tenho dor na lombar, ajuda, tem procedimentos que ajudam. Eu tenho hernia de disco, também ajuda. Protusão discal, o que é isso? Ajuda. Eu quero saber o que os procedimentos minimamente invasivos conseguem auxiliar no tratamento para talvez evitar uma possível cirurgia aí. Fala aí, não sei se vai dar para falar todos, mas fala talvez os que mais onde estão. Sim, a primeira coisa a gente tem que identificar qual a origem da dor. Né? Se é da articulação da coluna ou se é do disco. A partir daí,
também diferenciar se tem compressão de nervo ou não. E aí se tem protrusões causando a dor lombar ou a dor do nervo, ou se tem a hérnia de disco, que é o volume maior comprimindo o nervo. Tu faz isso através de ressonância e tomografia ou tem mais algum outro exame? Ou não é nenhum dos dois? Não, através das próprias queixas, identificar bem o trajeto da dor, tu consegue já identificar grande parte. Legal. E com a ressonância, que é um exame complementar àquilo, toda aquela informação que tu já teve. Então, a análise da radiografia e da ressonância, complementando toda aquela conversa e o relato do paciente, tu consegue identificar bem a origem da dor. Se identificou que é da articulação, existem os bloqueios facetários, que é o bloqueio da articulação, onde tu coloca a medicação direto naquela articulação doente. Pode fazer também a desnervação, porque tem um ramo que vai e transmite a dor dessa articulação doente, então tu cauteriza uma agulhinha só com a visão do raio-x, né? Coloca a agulhinha ali, cauteriza aquilo ali para quebrar esse ciclo de dor. Se existe uma compressão e a dor do nervo, tem o bloqueio de raiz, onde também, em vez de colocar uma medicação sistêmica, né, ou espalhada pelo corpo, tu coloca direto naquela lesão lá, e aí tira a reação inflamatória daquele disco. E se tem uma hérnia estourada, por exemplo, o procedimento com a videoendoscopia, que nem a artroscopia de joelho, né, um cortezinho mínimo, né, um pequeno acesso, tu vai lá e retira aquela hérnia de disco e consegue uma reabilitação muito mais rápida, tudo mais rápido para voltar aquilo que tu faz e melhorando a qualidade de vida. Tudo. Nossa, sem precisar ficar internado, sem precisar Exatamente. fazer nenhum tipo de cirurgia mais, né, agressiva e tudo mais. Isso nem pensando em pinos e parafusos, que é o que ninguém deseja, né? E existe esse medo. Sim, né? Sim, sensacional. E agora eu te pergunto, pra gente finalizar, o quanto que tu acredita que você, por ser triatleta, pode me responder isso com, assim, muita assertividade, né? Quanto que tu acredita que a mente, ela ajuda ao atleta a conquistar grandes resultados extraordinários? E o quanto que a mente, ela é capaz de levar o corpo além do limite, por exemplo? Quanto que tu acredita que isso é real? Isso é fundamental. A mente em dia é fundamental. Né? Eu acho que o triatlon, né, mostra muito isso. O corpo está bem treinado, mas tu pode não acabar uma prova por perder aqui. Né? Então, tu vai comandando, tu vai tendo prazer naquilo, tu vai seguindo, né? Tu vai criando palavras motivacionais para ti mesmo, ou frases motivacionais, ou pensando em tudo aquilo que tu passou no treino para chegar até lá. Então, muitas vezes eu treinava uma transição, um pedal forte de 80 km e uma corrida de 30 minutos. E chegava acabado. Eu pensava, vou ter que pedalar, vou ter nadado 1.900, vou ter que pedalar mais 10 do que eu pedalei hoje e vou ter que correr 1h30 a mais do que eu corri hoje. Não vai dar certo, tá? E aí, se tu deixa isso, se tu deixa isso te dominar, né? E aí, só que aí tá a expertise e um bom treinador. Ele fez aquilo lá chegar na hora certa. Tu não vai estar num overtraining, né? Então ele vai ajudar na tua mente e no teu corpo. E aí, quando ele te traçar o plano da prova, tu vai executar aquilo e aí tu vai chegar, vai sair da natação, parece que tu não fez nada, respirando tranquilamente. Ele começa a pedalar aquilo que tu pedalava em 3 horas, daqui a pouco tu viu, tu fez em 2 horas e 47, e tu desce da bicicleta para correr inteiraço. E aí tu deixa isso tudo, né, cada vez te motivar mais. E o contrário também acontece. Se tu encontrar as intercorrências no caminho e não levar isso como como um aprendizado, como um ganho, daí tu te quebra. Tu te sabota. Né? Então, vou dar um exemplo prático. Assim, né? Tem uma prova que é o GP Extreme, que é 1.000, 100 e 10. Então, 1.000 de natação, 100 de bike e 10 de corrida.
eu deixei o gel, errei e deixei o gel na transição de carboidrato para repor antes dos 100 km. Se eu deixar isso aí me abalar, né? Não, controlei e aí pedalei o 100. E um calor infernal, todo mundo passando por mim na bike, eu mantive aquilo ali, procurei hidratar bem, mantendo a mente tranquila. E aí na hora da corrida, os caras tudo quebrando, e aí eu repus tudo que tinha que repor e recuperei aquilo ali. Então tu usa aquilo com prazer. E aí é engraçado que na chegada, é dividido por categorias de idade, né? Daí na chegada eu tava correndo, alguém se motivou com a minha corrida e deu um sprint e grudou do meu lado. E aí eu olhei pro cara assim, qual é a tua idade? Ele, qual é a tua categoria? 34 ou 39. Ah, então tá, pode ficar aí do meu lado. Senão eu já ia desfalar. Assim. Né? Então tornar a coisa divertida e prazerosa, principalmente no amador, né? Sim. Mas tu trabalha com o pessoal da elite, também tem que estar focado e com a mente em dia lá, eu acho que é fundamental e ganha evolução. E a evolução não é só tirar o primeiro lugar, né? É fazer o teu melhor momento, né? Bater o teu recorde pessoal, né? Fazer a tua parte para um dia conquistar outras coisas lá adiante. Perfeito. Não, a tua analogia ela é perfeita e muitos atletas pecam nisso, né? Eles focam mais na grama do vizinho do que na própria grama. E aí a grama dele acaba morrendo, porque ele tá mais preocupado, né, em olhar a grama do vizinho. Ele tá mais focado em enaltecer, engrandecer as habilidades do adversário e acaba esquecendo aquilo que ele tem de bom. E aí vem, né, frustração, overtraining, aí ele acaba indo por um caminho errado, né? Ele fica muito mais focado naquilo que ele não tem do que naquilo que ele tem, que vai levar ele para um próximo nível. Isso acontece, por incrível que pareça, Ziegler, muito no alto rendimento, em esportes de elite, como eu atendo hoje. Acontece com muita frequência. E só para finalizar e pegar o gancho que tu falou ali, esse teu assunto, a flexibilidade, a felicidade também é algo que eu tenho que trabalhar com frequência nos atletas de elite, cara. O atleta de elite, ele esquece que aquilo ali tem que ser algo prazeroso, porque senão não vai rolar. O músculo vai ficar enrijecido, ele vai ficar irritado, triste, ele vai ficar com uma tensão absurda. Tu sabe, melhor do que eu, que músculo tensionado não desenvolve todo o seu potencial. Então isso que tu tá falando é para atleta amador, mas acontece com frequência pra caramba no esporte de elite. E uma pergunta que a gente pode fazer para todo o público, né, que é tanto paciente, atleta amador ou atleta de elite, quer só vencer ou quer evoluir e vencer? Boa. Né? Então, o paciente é isso, tu quer só vencer a tua dor, dá um remédio e passa a dor. Ou tu quer evoluir para não ter mais dor. E o atleta a mesma coisa, né? Então tu vai cumprir um cronograma para chegar lá. Não tem atalho. Não tem atalho. Né? Nós fizemos há pouco um teste individual do melhor 5 quilômetros de corrida que tu pode fazer. Né? Eu não consegui treinar nenhuma vez com a turma. Né? E daí tu vai evoluindo. E aí, mas pela disciplina e pela vontade de evoluir. Né? É mais fácil, às vezes, pegar alguém ali para mostrar um resultado no fim, que tu seguiu a corrida de alguém e deu uma acelerada, mas individualmente eu mostrei a minha evolução sem ter ninguém para correr comigo, entendeu? Porque tu foi melhor do que tu mesmo. Exatamente. E essa é a verdadeira batalha, né? É a batalha interna, essa é a mais difícil, essa é a mais tortuosa, é a mais desafiadora, né? Há algumas grandes mentes aí que defendem que nada pode ser mais desafiador do que vencer a si mesmo, né? Do que se autoconhecer, né? Eu concordo de uma certa forma. Então, assim, mais alguma coisa, mestre? Acho que é. Deu para entregar bastante conteúdo, deu para bater um papo aqui muito engrandecedor e tô muito feliz de ter conseguido entregar esse conteúdo pro pessoal. Foi fluido, não sei nem quanto tempo deu esse vídeo aqui, porque tava totalmente no flow aqui contigo. Sempre aprendendo com o Lincoln, né? Pô, sempre aprendendo contigo também, carinha recíproco, tá? Pessoal, Marcos Ziegler, Dr. Marcos Ziegler. Se você tá vendo esse vídeo aqui pelo meu canal,
se inscreve no meu canal. Aqui embaixo do vídeo vai ter o Instagram do Dr. Marcos, vai ter também o YouTube dele. Se inscreve no YouTube dele e entrega conteúdo toda semana relacionado a esse tema que a gente está colocando aqui. E faz um bem pela humanidade. Como assim, Lincoln? Compartilha esse conteúdo, seja no meu canal ou se você está vendo pelo canal do Ziegler, não importa. Compartilha esse vídeo com alguém, porque pode ser que alguma pessoa do seu círculo de amizade ou até mesmo alguma pessoa que você nem conheça possa estar precisando desse conteúdo. Talvez esteja passando por algum tipo de dor na coluna, dor na lombar, esteja hoje vivendo algum tipo de angústia por não saber quem procurar para fazer o tratamento correto, e esse vídeo pode literalmente ajudar esta pessoa a viver uma vida sem dor. Então, segue o Marcos lá, segue o Dr. Ziegler, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal dele, porque com certeza o conteúdo que ele entrega é de grande valia e pode ajudar você e outras pessoas que estão passando por algum tipo de trauma ou lesão ou algum tipo de desconforto na coluna. Deixa o teu recado pro pessoal aí, Ziegler. Isso e aí. a gente encerra por aqui depois desse teu recado aí. Compartilha, que deve ter muita gente parada achando que está ajudando os seus problemas e está só piorando, tanto na mente quanto no corpo. Perfeito. Muito obrigado, Ziegler. Valeu. Um abraço, valeu. E até um próximo vídeo.